Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 17 de abril de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para este domingo de Clash Bet. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Espanhol, com início às 15, aliás, às 11h15. A equipe do Atlético de Madrid na classificação é uma equipe que vem na quarta colocação com 57 pontos conquistados, 3 pontos a menos que o vice-líder Barcelona e o terceiro colocado é Sevilha. E a equipe do Espanhol vem aí na 11ª colocação com 31 pontos conquistados, 39 gols marcados, 36 gols sofridos, 42 gols marcados. E a equipe do Madrid marcou 57, sofreu 38. Atuando em casa, o Madrid é o terceiro melhor colocado no ranking, em 15 jogos disputados com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 29 gols marcados, 14 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Espanhol, 15º colocado, em 15 jogos disputados com uma vitória, 5 empates e 9 derrotas, 13 gols marcados, 26 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Atlético de Madrid vem a 3 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 4. O Espanhol sofreu gol nos últimos 3 confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. Em duelos individuais, a equipe do Atlético de Madrid vem a 3 jogos sem derrotas e também vem a 3 jogos sem marcar gols. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 mais que 4,5 cartões, nos últimos 7 menos que 11 escanteio. O Espanhol é uma equipe que vem a 5 jogos saindo menos que 3 gols na partida, saindo mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Atlético de Madrid levou a melhor aí. O último confronto entre eles foi 2-1 para o Atlético de Madrid. Para essa partida interessa bastante a equipe do Atlético de Madrid para tentar recuperar o seu ânimo depois de um empate e uma derrota diante do Manchester City, e isso causou sua eliminação da Liga dos Campeões da Europa. Então, caso vence, seria muito provável para essa partida e a probabilidade 2-0 caso. Mais de um gol e meio também encaixaria bem aí nessa partida. Sevilha versus Real Madrid, com início às 16 horas. Na classificação, o Real Madrid ainda é o atual líder, com 72 pontos conquistados, 63 gols marcados, 26 gols sofridos e 31 pontos conquistados. A equipe do Sevilha é terceiro colocado em 31 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 44 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, a equipe do Sevilha é o segundo colocado em 15 jogos disputados, com 11 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 32 gols marcados, 13 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Real Madrid, primeiro colocado novamente, em 15 jogos disputados com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 29 gols marcados, 13 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteios para ambas essas equipes. O Sevilha sofreu gol nos últimos 6 e o Real Madrid vem a 6 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Sevilha em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 foi a primeira a sofrer, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. O Real Madrid em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteios, em 7 de 8 mais que 2,5 gols. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Real Madrid. Para essa partida, vamos estar pegando fora com empate ou mais de 1,5 gol. E o Real Madrid vai se consagrar na liderança cada dia mais, com Vini Júnior, Rodrigo, Karim Benzema, e a dupla de ataque que vem fazendo sucesso é o Vini e o Benzema. Então, grande jogo, Benzema e Vini Júnior decidirão essa partida, acredito, apesar de ser um grande jogo. Probabilidade 2-1. Bora. Amanhã Bundesliga, Bayer Leverkusen versus RB Leipzig, com início às 14h30. Na classificação, a equipe
do Bayer Leverkusen atualmente vem aí na terceira colocação em 29 jogos disputados, com 52 pontos conquistados, 68 gols marcados, 42 gols sofridos. Enfrenta o RB Leipzig em 29 jogos disputados, com 64 gols marcados, 31 gols sofridos, 51 pontos conquistados. Atuando em casa, o Leverkusen é o oitavo colocado no ranking, em 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 35 gols marcados, 26 gols sofridos, 26 pontos conquistados. O RB Leipzig, atuando como visitante, é o sexto colocado em 14 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 26 gols marcados, 16 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Bom, em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 ambos marcam, nos últimos 8 menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Leverkusen sofreu gol nos últimos 11 confrontos, em duelos individuais, em 8 dos últimos 10 confrontos saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Bayer Leverkusen vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 menos que 5 cartões, e o Leipzig vem a 13 jogos sem derrotas, 13 jogos de invencibilidade, em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias, uma para cada lado. Para essa partida, acredito que pode ser sim um jogo para gols. Não está acreditando nesse jogo de ambas as equipes marcam, e a probabilidade 1-1 jogo se trata de equipes que têm ataques muito parelho tecnicamente, tanto é que uma marcou 64 e a outra 68. Então, 1-1 é o placar provável para essa partida. Claro que pode acontecer outros placares. Não estou cravando o que deve acontecer, mas pode acontecer tanto 1-1 quanto outro placar aí, dependendo da circunstância do jogo. Paris Saint-Germain versus Olympique de Marseille, com início às 15h45. A equipe do Paris Saint-Germain é o líder do campeonato. Em 31 jogos disputados, 71 pontos conquistados, 70 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Marseille, que em 31 jogos disputados, segundo colocado, 51 gols marcados, 29 gols sofridos, 59 pontos conquistados. Atuando em casa, o PSG é o melhor bem ranqueado na tabela. Em 15 jogos disputados, com 14 vitórias, um empate e nenhuma derrota, 39 gols marcados, 8 gols sofridos, 43 pontos conquistados. Enfrenta o Marseille, que também é a melhor equipe atuando como visitante. Em 15 jogos disputados, com 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 25 gols marcados, 12 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões, nos últimos 6 menos que 11 escanteio. O Paris Saint-Germain vem a 13 jogos sem derrota, em 5 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, ambas as equipes em 4 dos últimos 5 jogos venceram o primeiro tempo e também foram a primeira equipe a marcar gols. O Paris Saint-Germain sofreu gol nos últimos 3 jogos, nos últimos 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 menos que 11 escanteio, em 5 de 7 menos que 5 cartões. O Olympique de Marseille vem de 8 vitórias consecutivas, em 6 dos últimos 8 jogos saiu ambos marcam mais que 2,5 gol, em 4 de 5 menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do PSG. Para quebrar essa sequência do Olympique, vamos cravar vitória do PSG e a probabilidade 2-1 casa. Portugal, Primeira Liga, Sport de Portugal versus Benfica, com início às 16h30. A equipe do Sport de Portugal, segundo colocado em 29 jogos disputados, com 73 pontos conquistados, 59 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta o Benfica, que vem na terceira colocação, em 29 jogos disputados, com 64 pontos conquistados, 73 gols marcados, 29 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Sport de Portugal, segundo colocado em 14 jogos disputados, com 12 vitórias, um empate e uma derrota, 26 gols marcados, 5 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Benfica é o terceiro colocado em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 37 gols marcados, 14 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 dos últimos 5 saiu mais que 2,5 gols e ambos marcam, nos últimos 10 mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Bom, a equipe do Sport sofreu gol nos últimos 3 confrontos, o Benfica sofreu nos últimos 5. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar o Benfica.
Em duelos individuais, o Sport de Portugal vem de 4 vitórias consecutivas a 6 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Benfica sofreu gol nos últimos 5 jogos. Também saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Sport de Portugal. Para essa partida é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Tudo bem que o Sport está a 6 pontos de desvantagem do atual líder FC Porto. O Benfica está um pouco atrás, mas tem o melhor ataque da competição. E a equipe do Sport de Portugal tem a melhor defesa. Claro que o Benfica tem o melhor ataque com apenas um gol de vantagem do FC Porto. E o Sport de Portugal tem a melhor defesa com apenas um gol a menos que o FC Porto. Para essa partida, acredito no jogo bacana para ambos marcam. Um jogo para ambas as equipes marcam ou com segurança mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Copa da Inglaterra. O jogo do Chelsea versus Crystal Palace com início às 12h30. Não temos classificação nesse jogo, mas o Chelsea conseguiu. Esse jogo tem início às 12h30, como mencionei anteriormente. Bom, em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, menos que 5 cartões. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. O Chelsea vem de 9 vitórias consecutivas nesses confrontos. A 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Sofreu gol nos últimos 16 confrontos Crystal Palace. Em duelos individuais, a equipe do Chelsea em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões e mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O Crystal Palace em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 8 menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Chelsea. O Chelsea vem de uma vitória incontestável, mas vacilou aí. Levou aquele gol do Rodrigo no duelo da Champions. O Real Madrid precisaria de um empate para se classificar. O Chelsea conseguiu o resultado necessário, que era 3-0 para a classificação. Mas o Rodrigo entrou, fez aquele gol, levou para prorrogação. O Chelsea levou mais um gol do Benzema e isso destruiu a equipe do Chelsea. Mas o Chelsea é bastante favorito, em minha opinião, para essa partida. Nessa Copa aí, acredito que vai dar um clássico inglês. Então vamos com casa vence, probabilidade 2-0, casa a equipe do Thomas Tuchel. Acredito que vai levar vantagem aí pelo elenco que tem, apesar que em Copa isso não conta muito. Agora vamos para o Brasileiro Série A, o jogo do Santos versus Coritiba. O início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Coritiba e o Santos não vamos comentar muito, que é a segunda rodada do campeonato. Em 8 dos últimos 9 confrontos, saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Santos é uma equipe que nos últimos 4 confrontos vem sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. O Coritiba vem de 3 vitórias consecutivas a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos, o Santos levou a melhor no primeiro aí. Então, para essa partida, vamos estar pegando mais de 1,5 gol. E a probabilidade 2-1, casa. Flamengo versus São Paulo. Um clássico aí, que tem início às 16 horas. Pronto. Nos últimos confrontos entre essas equipes, para ambas as equipes aí, saiu mais que 2,5 gols nos últimos 6 confrontos. O São Paulo sofreu gol nos últimos 3 jogos. E o São Paulo foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais, a equipe do Flamengo vem de 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5, mais que 10,5 escanteio. O São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7 mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols. No último confronto foi 4-0 para o Flamengo. Para essa partida vamos pegar um ambos marca. Nessa partida ambas as equipes marcam. Acredito que retornarei nessa partida no decorrer do vídeo.
Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro, com início às 18 horas. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteio. E a equipe do Paranaense sofreu gol nos últimos 5. O Mineiro vem de 5 vitórias consecutivas neste confronto, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5, venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Em duelos individuais, o Galo vem de 13 vitórias consecutivas, 13 jogos de visibilidade, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. O último confronto entre eles foi 2-1 para o Atlético Mineiro. Para essa partida vamos estar pegando fora com empate e a probabilidade 2-0 fora. Ceará versus Botafogo com início às 19 horas. Não vamos focar em classificação porque se trata apenas da segunda rodada. Mas nos últimos confrontos entre essas equipes, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10 menos que 5 cartões. O Ceará vem a 8 jogos sem derrotas para o Botafogo. Em duelos individuais, a equipe do Ceará vem de 3 vitórias consecutivas. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. O Botafogo é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. E em 4 de 5 menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles foi 2-1 para a equipe do Vozão. O Vozão que venceu fora de casa o último duelo pela Sul-Americana. Conseguiu surpreender a equipe venezuelana e conseguiu o resultado. O último confronto aqui, a equipe do Ceará levou ao melhor 2-1 e o anterior foi 2-2. É um jogo bastante para gols, acredito, minha opinião. Um jogo para mais de 1,5 gol. Ou ambos marcam probabilidade 2-1. Casa. Agora vamos para o nosso último prognóstico pela Áustria Bundesliga, o jogo do Áustria Viena versus Red Bull Salzburgo, com início às 9h30. Na classificação, a equipe do Red Bull Salzburgo, primeiro colocado em 26 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 63 gols marcados, 15 gols sofridos, enfrenta o Áustria Viena, que vem na quarta colocação em 26 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 35 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, o Áustria Viena, quinto colocado em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 19 gols marcados, 13 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Red Bull Salzburgo, primeiro colocado novamente, em 13 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 27 gols marcados, 29 gols sofridos, 30 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 mais que 4,5 cartões. A equipe do Áustria Viena sofreu gol nos últimos 11 confrontos. O Red Bull Salzburgo vem de 5 vitórias consecutivas a 11 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar nesses confrontos. Em duelos individuais, o Áustria Viena vem a 3 jogos sem vitórias, a 5 sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam, foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 menos que 3 gols na partida. A equipe do Red Bull Salzburgo é uma equipe que vem de 5 vitórias consecutivas. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Ou seja, nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Red Bull Salzburgo. Para essa partida vamos estar pegando vitória do Red Bull Salzburgo e a probabilidade 2-0 fora. Bom, tropa, chegou o fim dos nossos prognósticos, como prometido. Agora, antes de partir para o nosso bilhete pronto, vamos partir aí para nossas dicas bônus, como prometido. Primeiro, já analisamos esse jogo do Flamengo versus São Paulo. Vamos estar deixando São Paulo com empate até o intervalo o jogo todo, como a nossa mini ou possível zebra para este domingão. Acredito que será muito viável para essa partida. Está deixando essa opção para a tropa Clashbet. Então é isso, espero que tenha gostado. Vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!